Ficou. Opa, beleza, gente? Começando. Olha só que saudade que eu tava de vocês. Calma, PH. Respira, respira. Calma, respira. Respira, até porque hoje é muito importante eu respirar. Senão eu vou sair daqui com um laudo que pode ser não muito bom e possa ser que eu nem apresente o segundo episódio pra vocês, tá bom? Vocês vão saber já já o porquê, tá? Então é isso, ó, começando a segunda temporada do Manchinha Cast, tá? Você que tá aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter escolhido assistir, tá? Mais um super episódio e esse vai ser muito especial, tá? Selecionado a dedo pra gente poder começar essa segunda temporada pra você, beleza? Então já faz o seguinte, deixa seu like aí, se inscreve no canal, é simples demais, só clicar no botão de inscrito, não precisa preencher nenhum formulário, tá? Clica aí e dá aquela moral pra gente, beleza? Deixa seu comentário também, sua crítica construtiva será muito bem-vinda, beleza? Ó, quero agradecer aquela galera que tá junto com a gente mais uma vez, né? Estiveram junto com a gente em 2025, tá junto com a gente aí em 2026, tá bom? São os nossos patrocinadores, tá? Quero agradecer aqui ao Cris da Ciclomotos, quero agradecer a Consuelo da Morada Lanche, vai estar passando para você aí, essa galera que eu tô falando vai passar para você aqui, tá bom? Já tá passando no televisor também, mas a câmera tá em mim, né? Então tá passando para você aí na sua tela, tá bom? Morada Lanche, Consuelo, quero agradecer ao seu Osmar da Tijotelhas na Vila Isabel, ao Cezinha do Açougue, dois irmãos também, Maite Dari Fotografia, tá? Essas fotos bonitas que você viu na abertura aí, foi tudo a Maite Dari que fez, tá? Aos ovos Manchinha também, os maiores e melhores ovos de Três Rios e toda a região. Ao Tavares, um novo parceiro nosso, a T13 Alta Performance, tá? Me aguarda aí que eu tô voltando pro futebol esse ano, tá ok? Mais alguém? Esqueci de alguém? Não? Falei todo mundo? Não? Acho que falei todo mundo, não falei? Podemos ir aqui pra convidada? Podemos? Então vamos então. Presta atenção na biografia dela. Não vou falar o nome dela de início não, tá? Porque senão vocês já vão matar a charada aí, beleza? Então, ó, vou pular o nome dela aqui, no final eu falo, tá? Ela tem formação, presta atenção. Ela tem formação. Cadê? Tem formação em psicologia, com especialização em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental. Com mais de 6 anos de experiência na área clínica e social, atualmente ela atua como psicóloga clínica, social e palestrante, realizando atendimentos online e presenciais. E ela trabalha principalmente com crianças, adolescentes e famílias, desenvolvendo intervenções baseadas em evidências científicas e promovendo saúde emocional e desenvolvimento saudável. Tá? Ela é apaixonada por psicologia do desenvolvimento, regulação emocional e orientação parental. E busca sempre contribuir, né, cada vez mais para uma prática clínica, ética, atualizada e transformadora. Então corta pra ela, porque quem tá com a gente hoje aqui no primeiro episódio de 2026, Pamela Passos. Seja super bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É muito bom estar aqui. A energia é muito boa, né? Tá vendo, gente? Olha só. Eu falei, é uma participante que ela é mais, assim, alto astral pra cima do que eu. Entendeu? Ela vai sair com um laudo meu. Prepara o laudo aí, tá? Depois me manda no zap. Assunto aqui não falta. Olha só. Então, nessa 1 hora de bate-papo, né? Quero conhecer um pouco da sua história, né? Um pouquinho ali no início pra gente fazer essa introdução. Não só pra mim conhecer, ou pra eu conhecer. E agora, hein? Tô dando aula de português não, tá? Então não tem esse compromisso. Pra eu conhecer, tá? Porque o Júlio falou super bem de você, né? Eles fizeram um trabalho com você, né? Isso, eles foram lá fazer algumas fotos profissionais no meu consultório. A Maitê, né? Aquela foto de... Maravilhosa. Não é bacana? Muito. Eu fiz também, é bacana. Tanto a foto como os profissionais que fizeram as fotos. Não é? Eu fiquei muito à vontade com eles. Eles já chegam pegando a gente de surpresa, né? Já chega filmando tudo desde o início. Pegam cada detalhe. E às vezes, numa conversa informal, estávamos Maite e eu lá falando, o Júlio vinha, fazia um clique. Exato. E eram as melhores fotos. Eles são ótimos. Exatamente. Então tá vendo? Já tá indicado aí também pra parecer que é merchan, eu falando da Maite. Verdade, tem alguém, tá, que fez foto de vale a pena. Pessoal com ela, né? Pode investir, é um ótimo investimento. Exatamente. Então conta pra gente aí, né, sobre essa sua formação em psicologia, neuropsicologia, né, e terapia cognitiva comportamental. O que te levou a trabalhar com crianças, adolescentes e família? Bom, vamos por partes, né? Quando eu formei,
não vou nem falar o ano, que faz muito tempo, lá no ensino médio, na minha cabeça eu tinha que estudar. Eu não me interessava o que eu ia estudar. Porque quando a gente vem de família pobre, a única coisa que a gente tem que fazer é focar em estudar. Estudar. É o que a gente tem que fazer, não tem outra opção. Exato. Né? A gente não tem herança. Exatamente. Enfim, a gente não tinha uma empresa para administrar. E aí eu comecei a fazer educação física lá em Além Paraíba. Mas você é de Além Paraíba? Não, morava em Xadô e tinha uma van que ia de Xadô para Além Paraíba. A prefeitura de Xadô, na época, tinha um convênio lá. E aí eu comecei a ir. E eu trabalhava no hotel de Xadô para ganhar R$5. Eu ganhava R$5 por semana. E na minha cabeça, eu achava que eu ia conseguir pagar a faculdade. Onde? Nossa. Eu não conseguia pagar nem a van. Na época, era R$295. Mas eu achava que Deus ia dar um jeito. A conta não fechava. Eu sabia que Deus ia dar um jeito, na verdade. Aí né? tá bom. E aí, meu pai e minha mãe sempre se esforçando muito pra gente seguir com o que a gente quisesse. Nós éramos de Resende, nós mudamos pra Xadô por conta dos meus avós. E aí os meus pais meu pai começou a trabalhar. Na época ele trabalhava de segurança do Bramil. E ele teve dengue, e naquela época a experiência já mandava embora. Não era igual hoje, era muito diferente, né? E sim, não tinha dinheiro pra pagar. E aí eu fui 3, 4 meses no máximo e tive que voltar. E aí assim, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular no CEDERJ, sábado, e para eu poder prestar vestibular. Nisso eu comecei a trabalhar no shopping. E aí eu trabalhava no comércio de dia, ia para a faculdade. Só que a faculdade, teoricamente, era para ser à distância. Só que 25% das aulas eram presenciais, porque eram laboratórios. E aí eu fui até o 7º período de física. Física? Exatas. Só que assim, até o 7º período devendo um monte de matéria de exatas, né? Só a parte de fundamentos, de pedagogia que eu ia bem. O resto era um caos. E eu falava, não, eu tenho que formar. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que formar. Aí apareceu uma propaganda do sei quem que me falou sobre o curso de técnica e segurança no trabalho. Entende? Que eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha um foco, eu quero isso. Quando eu era mais nova, eu falava, eu quero ser professora, mas assim, eu acho que a minha família não tinha nem como me instruir naquilo ali, né? E aí comecei a fazer o curso de técnica e segurança no trabalho, 2 anos. Concluí, até que enfim, falei, vou fazer pós em segurança no trabalho, pós em engenharia, tudo errado. Vou fazer pós em segurança no trabalho, mas eu tenho que fazer uma engenharia. Aqui em Três Rios não tinha. Falei, vamos mudar para Juiz de Fora, não tenho medo de trabalhar, vamos embora. Comecei a procurar emprego de Juiz de Fora, minha mãe e meu pai me apoiando, vai dar certo, não sei o quê. Comecei a fazer engenharia de produção lá. No primeiro ano de engenharia de produção, eu fiquei grávida do meu filho, do Pedro. E aí fiz meu período todo e eu falei, aí eu tive infecção, tive que ficar de licença, não podia trabalhar, não podia levantar, tinha que ficar deitada, e todo um caos. Resumindo, não podia ficar em Juiz de Fora, tive que ficar na minha mãe, apoio da família. por conta dessas coisas. Pedro nasceu, fiquei 1 ano por conta da amamentação e falei, eu não posso voltar para engenharia, como é que eu vou estudar matemática com esse menino? O que eu vou fazer, meu Deus? Só que nesse meio tempo, teve uma turbulência na minha vida, porque eu e o pai dele, nós namorávamos. E no dia que nós descobrimos a gestação, ele pediu para eu abortar. Só que eu e ele, a gente não combinou, a gente não tinha mais o mesmo pensamento, porque ele já estava formado, ele já era da polícia, já professor de matemática. Quem estava em maus lençóis era eu, que não tinha nem formado ainda, só estava com curso de técnica e segurança no trabalho. Eu estava com 25 anos nessa época. E aí eu fui e decidi, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ilumina a minha cabeça, porque eu não sei o que eu vou estudar, mas eu tenho que estudar. Agora por 2, né? Por mim e por ele. E aí eu comecei a olhar para trocar de curso, que eu fiz na Universo, e aí apareceu psicologia. Aí eu falei, vou ler isso aqui. Acho que eu nem sabia o que era psicologia, eu vou te falar a verdade. Porque a gente tem uma mente muito fechada, assim, que é a clínica, né? É só a clínica, e não é. E aí eu fui buscando ali. Aí eu pensei, se eu fizer psicologia, eu fico até emotiva, eu vou ser uma mãe melhor pro Pedro. Boa. Então eu vou fazer psicologia, porque eu vou ajudar ele a lidar com toda essa rejeição, com isso tudo. Vou embora fazer psicologia. Que havia também essa rejeição. Sim, porque você optou por ter o filho. Isso aí, e ele optou por não continuar com a gente. Tudo bem. Tanto que hoje a gente não tem esse contato, ele não vê o Pedro, ele cumpre as obrigações legais, mas a gente não tem. E tá tudo bem, ele seguiu a vida dele e foi. E aí,
Falei, meu Deus do céu, eu tenho que ser alguém melhor agora por mim e pelo Pedro, né? E aí fui embora fazer psicologia. Com isso, a prefeitura de Chiador, através de uma amiga minha muito querida, e meu amigo também, o Evandrinho e a Angélica, eles estavam em contato direto ali com a prefeitura, pedindo para colocar ônibus, porque eles já estudavam em Juiz de Fora, mas não tinha condução da prefeitura. Aí veio parte de política, enfim, conseguiram o ônibus. E aí juntou tudo, né? O ônibus saía 4 horas de Chiador, a gente ia. No início, a gente fazia vaquinha para pagar o motorista, eles forneciam o ônibus, o combustível, a gente pagava o motorista e, posteriormente, a prefeitura arcou com todas as despesas. Daí foi 5 anos desse jeito. A gente saía 4 horas de Chiador, chegávamos de fora ali por volta de 6h30, porque o ônibus só andava 70 por hora, mas estava tudo bem, gente. E depois a gente vinha embora. Então, assim, tinha dia que às vezes o motorista cochilava, às vezes atrasava, tudo acontecia. Já teve vezes que nós chegávamos em casa 1h pouca, 2 horas da manhã, e no outro dia eu tinha que levantar às 5 para poder ir trabalhar, deixar o Pedro na escola, tudo isso. Mas foi, passou, e aí eu formei. Formei em 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. No entanto, que a nossa festa foi em abril, se eu não me engano, de 2020. Ou abril ou fevereiro, se eu não me engano, não me lembro. A colação foi em fevereiro e logo depois era a festa. Foi a última festa que teve, foi a nossa. Porque a pandemia já chegou ali mesmo. Passou o carnaval, já estava... Exatamente, a nossa festa provavelmente foi antes do carnaval. Enfim, e aí eu fiz a minha colação de grau dia 4 de fevereiro, tenho certeza. Dia 5 de fevereiro eu tinha 2 empregos me esperando. É a providência de Deus. Da psicologia. Da psicologia. Lá em Chiador? Um era em Chiador, que como já estava na época da pandemia, eles precisavam de alguém para fazer o acolhimento das pessoas com a Covid. E no consultório de uma amiga minha, que foi a Cíndia, que foi a primeira pessoa que me estendeu a mão, sou muito grata a ela em relação a isso, né? E aí, daí por diante, eu nunca mais parei, eu não fiquei sem paciente, todo mundo não, muita gente me chama para poder fazer algum projeto, para trabalhar em alguma coisa, e eu só vou. E aí as pessoas, né, a gente ouve de tudo. Fazer psicologia é para continuar pobre, porque psicólogo não ganha dinheiro, não sei o quê. E assim, eu não posso reclamar, eu não sei qual é a intenção de cada um, do que cada um vai ganhar, né? Cada um sabe da sua necessidade, do que quer. Mas eu sei que a psicologia, ela me dá subsídios para eu comprar meu apartamento, por exemplo. Nós compramos nosso apartamento, para eu poder fazer todas as despesas dos meus filhos. Não me falta. Talvez precisasse ser muito mais valorizado, sim. Mas hoje eu não tocaria por nada. Aí eu falo para todo mundo que a psicologia ela veio e caiu no meu colo. Deus falou, é isso aqui que você tem que fazer. O seu caminho é esse. E aí eu fiquei... Desde 2020, trabalhei em Chiador, na época da pandemia, aí veio política, o prefeito que tinha me chamado para trabalhar saiu, aí veio outro prefeito, me chamou de novo, e aí eu fiquei lá até o ano passado, esses 6 anos lá. Aí o ano passado eu estava muito sobrecarregada, aí eu decidi sair e ficar só no meu consultório, aqui em Tresias e em Paraíba do Sul. E aí foi. Eu falo muito, né? Isso é bom. Você tá falando aí, porque eu tô assim, pensativo, porque buscou uma cena da minha vida aí. De repente já pode até ser como consulta, tá? Porque é algo que marcou bastante aqui, eu quero pedir licença. Ô, gente, eu tô tomando sertralina, gente, todo dia. 50 miligramas. Eu tomei 75, minha cabeça começou a latejar. Então não pode, de verdade, falando de verdade. Mas eu fui tomar 75 e eu falei assim, tá vindo uns pensamentos estranhos de novo quando eu não tomava. Sim. E aí tomei 2 dias, tô aqui, uma latejação de cabeça. Eu lembrei que um dos efeitos colaterais é esse. É dor de cabeça, né? Sim, isso que com 50 não dava. Falei, não, deixa quieto nos 50 e então. E assim, não adianta ser sertralina se não tiver acompanhamento psicológico, né? Aí, tá vendo? Você age no problema, mas é a raiz dele. Exatamente. Então, isso aqui é algo que tá dentro de mim, tá? Isso aqui, porque isso aqui... Eu estava numa entrevistada de você, mas eu vou ter que aproveitar. Eu trouxe ela para isso, gente. Estava tudo planejado, tá? Isso aqui é uma consulta para mim. Vocês só estão participando online, tá? E vocês avaliem ela e agendem. O WhatsApp dela tá passando aí? Bota aí o WhatsApp dela pra galera já agendar com ela aí, tá ok? Isso aí. Mas porque você falou na questão do dinheiro, né? Sim. Porque tem muito isso. As pessoas às vezes medem
medem as coisas de acordo talvez com a capacidade dela, né? Tem um colega meu que fechou uma padaria, não, porque é o pai não, porque padaria não dá dinheiro. Na verdade foi um fracasso do filho dele, vamos dizer assim, né? A gente fracassa em várias coisas na vida, fracassa, tem coisas que não dá certo, né? Então ele fracassou naquele empreendimento e vai falar que não dá certo? Por um monte de padaria aberta, você compra pão na onde? Não, uma padaria, não é? Então quer dizer que dá certo. Né? Então talvez foi só uma questão de ponto, não sei. Sim. Ou de sei lá, ou divulgação, ou de atendimento dele, né? Com o cliente, Sim. relacionamento, enfim. Né? Então, beleza. E aí, eu namorava com a minha esposa e tinha uma amiga da família dela, num aniversário, não lembro se foi da minha esposa. E aí ela virou e perguntou o que eu fazia. Eu trabalhava na Progresso, né? Tem até um amigo lancheador, que é o Adriano, que é trabalhar na Águia Branca agora, na Salutar, esposo da Jaque. Sim. Da Jaque ali. A filha da Jaque, inclusive, tá fazendo psicologia. Tá fazendo? Então desde 2003 eu trabalhei com o Adriano. E aí, ela falou assim, meio que eu tô me dando porque eu trabalhava na Procast, eu trabalhava no Rio, eu trabalhava de escala. E ela perguntava, você estuda? Eu falei, não estudo, não tem como estudar. Não tinha EAD, não tinha nada disso. Sim. Era tudo só presencial. Eu falei, não tem como estudar e tal, não. Então você tem que sair. Aí, virou pra minha sogra e falou assim, já tô até vendo. Daqui uns anos ele tá construindo um puxadinho aqui em cima. Falei assim, não, eu tenho casa própria, eu terreno, não sei o que. Não. E minha sogra não me defendeu. Eu fico chateado com isso porque ela não me defendeu, né? Então tá. E ela falou isso na frente da minha sogra e da minha esposa. E ela falou assim, por mim eu faria psicologia, mas psicologia não dá dinheiro. Aí eu ainda falei com ela assim, eu ganharia dinheiro se eu fizesse psicologia. Porque eu sempre fui muito, meio que com os amigos, meio que Padre Fábio de Mello, de ter bons conselhos, sabe? De ajudar muito. As pessoas me procuraram para desabafar. O outro lado. Exato. Eu sempre fui assim, as pessoas me procurarem para isso. Aí eu falava, eu ganharia dinheiro com psicologia, mas não dá dinheiro. Eu falei, eu ganharia, mas não dá dinheiro. Eu falei, eu não sei se você ganharia dinheiro. Tô falando que eu ganharia, porque eu seria um bom psicólogo. E não, porque aí por isso que eu fiz economia, fez contabilidade, não sei o que e tal. Ganhando dinheiro? Ela falou, ela tava dando o que ganhava, né? Trabalhou na consultoria do Celso ali, trabalhou, então ela era braço direito, então enfim, ela... e eu criei um ranço mesmo dela, assim, de... Olha, eu não faço questão nenhuma de tê-la, de vê-la, de ir no meu casamento, não quero porque é uma pessoa que é arrogante, assim, não que nenhuma, desejo o melhor da vida pra ela, né? Mas não quero porque ela meio que quis me humilhar, humilhou desse jeito, né? Mas enfim... E ela falou isso, psicologia não dava dinheiro, né? E eu vejo você hoje aqui falando isso. Olha, eu comprei minha casa, eu vou ter meu carro, cuido do meu filho e tal, não sei o quê. Eu acho que é questão da competência naquilo, ser boa no que você vai fazer, se aprofundar, né? Mas eu super concordo mesmo, desculpa, né? Inclusive te interromper. A gente precisa estudar muito, a gente não para de estudar nunca, nunca. Eu tenho 4 pós hoje. Eu tô fazendo mais 2. Exato, é isso aí. Não vai parar de estudar. É na sua capacitação. Só que mais do que a gente se capacitar, a gente precisa saber que tem um outro ser humano ali, ter esse olhar. Eu não tô vendo meu paciente só enquanto ele tá me gerando uma renda. Eu tô vendo ele enquanto um ser humano, uma pessoa que precisa de uma orientação, de um norte ali. E eu acho, assim, eu tenho certeza, que é isso que diferencia cada profissional. De qualquer área. De qualquer área. Se você não põe amor no que você faz, se você não tem humanidade no que você faz, não vai dar certo nunca, pra ninguém. Pra ninguém. Eu acho que a receita do bolo é essa. Exato, top. Já temos um corte excelente, tá? Pra postar no Instagram. E aí você fez psicologia para ajudar o seu filho. Nesse meio tempo você sentiu que era aquilo ali mesmo? A psicologia meio que escolheu? Porque você escolheu a psicologia, escolheu para ter, vamos dizer assim, para se formar. Eu preciso me formar, eu não sei o que vai dar, e é isso. Só que durante aquele processo ali você se apaixonou. A psicologia te escolheu. O tempo todo. É como se em cada aula que eu tivesse, eu tava vendo que aquilo era pra mim. Eu me lembro que no primeiro período eu tive uma aula de desenvolvimento infantil. E meu filho já tava ali com 2 anos. Quando eu voltei, ele já tava com 2 anos. Minto, eu voltei, tava com 1 ano. Voltei, a estudar, ele tava com 1 ano. E aí falava do desenvolvimento do bebê. Tudo que eu aprendia lá, eu aplicava nele. Eu tava me achando. Excelente. No entanto, com reforço positivo, eu tirei a fralda dele com 6 meses. É mesmo, gente? Eu tava me querendo. Caramba. Amor, tá 1 ano e 9 meses, a neném tá usando fralda ainda. Ó, hoje a minha... Mas isso varia muito do bebê, tá? Hoje a minha tem 2 anos e 3 meses e ainda tá de fralda. Entendi. Então não precisa procurar ela ainda não, tá? Não precisa procurar ainda não.
É isso aí. E você tinha falado daquela questão do seu filho. Foi preciso utilizar da psicologia com ele nessa questão da ausência ali do pai? Ou não? Ou já o amor que vocês têm certeza que deram, mãe, avó, que não... Que vem a vírgula, né? Isso. Porque a gente, mesmo eu enquanto profissional, eu não consigo ajudar ele, é meu filho. Aí que eu caí do cavalo, né? Porque assim, não, você vai precisar de nada. Santo de casa não faz milagre. Não faz mesmo? Não. É claro que muitas coisas que eu vou aprendendo até hoje, eu consigo aplicar nele. Por exemplo, a parte de foco, de atenção, dessas coisas, da parte de neuropsicologia. Eu consigo instruindo ele como que ele pode, por exemplo, se ajudar na hora de estudar, planejar a rotina dele. Todos esses macetes que a neuropsicologia traz pra gente. Tá. Mas no caso de sentimentos, de emoções, ele tem a psicóloga dele. Dia dos Pais. Então ele tem a psicóloga dele para lidar com isso. Então, a gente, né, eu fiz um corte a isso tudo. Quando ele tinha 3 anos, ele já estava na escolinha. E aí na escola começou a trabalhar o Dia dos Pais, Dia das Mães, essas coisas. E aí o Pedro é um menino ímpar. Nossa, ele tem uma sensibilidade e uma empatia, um cuidado com as coisas, que ele é sensacional. Ele é muito grosso também, ele fala o que vem ali, sabe? Não é não. Se ele não quiser pegar esse copo aqui, ele vai falar, não vou pegar. Não pega, por favor, não, eu já falei que não. Eu preciso que você me respeite, eu não quero. Ele se posiciona muito bem, né? E aí ele falou com a professora, tia, eu não tenho pai. Nossa, e foi assim, o fim do mundo, aquele momento pra gente, né? Que aí a tia me ligou pra ir na escola, aí eu fui, expliquei, falei o que era, enfim. E aí a minha irmã foi comigo, que a minha irmã, nossa, parece mãe dele, é um grude. Aí nós fomos e a partir daí, olha o agir de Deus de novo, vai escutando. Nós falamos, como é que a gente vai explicar isso pra ele? Ele é muito novo, como é que eu vou fazer? Aí conversei com algumas amigas psicólogas, falando, espera ele falar do assunto, talvez foi só um comentário. Nós estávamos, isso foi durante a semana, quinta, sexta-feira. No final de semana nós fomos para minha mãe, estávamos almoçando. Meus pais, meus avós, minha irmã, meu cunhado. Aí do nada, ele olhou e falou assim, ele chamava meu cunhado de Adim, porque meu cunhado e minha irmã são padrinhos dele. Ele falou, Adim, você quer ser meu pai? Aí todo mundo chorou. Nossa, o cara deve ter desabado. E aí ele falou, claro que eu quero, meu filho, você já é meu filho. E a partir desse momento, o Thiago se coloca como pai dele de verdade. De ir nas apresentações, de comprar apostila junto, vamos lá, de chamar atenção, de levar para o futebol, de dividir problemas que tenham. Que bacana, hein? Porque a minha irmã também faz esse papel. A minha irmã é apaixonada nele. É Deus no céu e Pedro na terra. Não que ela não faça isso com a Clara, ela faz um grude também. Mas o Pedro é o xodó deles, né? Foi tudo. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro sobrinho. Então ele deitou em berços de ouro. Bacana. Então, assim, ele não sente. Se você chamar ele para falar sobre isso hoje, de boa. Ele vai te falar numa boa. Eu não preciso conhecer ele, eu já tenho pai. Tá. Eu tô te perguntando isso porque, justamente, até para quem tá assistindo, então, saber que você, se tiver numa situação dessa, saber que você pode ajudar. Sim. Nesse caso, sim, né? Nesse caso, né? Porque às vezes tem alguém enfrentando essa mesma situação, vai se ver na sua história. E a primeira coisa que a gente tem que ter enquanto mãe é que sim, a presença do pai é de extrema importância. Mas quando você tem amor, você ama o seu filho, você decide se dedicar a ele, você vai fazer um trabalho muito bom. Só que você tem que querer, porque não é fácil. Sim, sim. Não é fácil? É fácil pra você e sua mulher juntos? Não é nada. Lá em casa, hoje somos eu e Helena, e mesmo assim, a Clara dá um baile na gente. Criar filho não vem com manual de instruções, né? Mas a gente precisa saber ali em que caminho você quer criar seu filho, como que você quer fazer. O seu exemplo é o que ele vai seguir. Não adianta você falar, porque ele vai aprender com o seu exemplo. E o Pedro é muito forte. Nossa, o Pedro é sensacional. Bacana, bacana. Então esse ponto aqui que eu queria dar é para provavelmente amigas suas psicólogas, mas elas já sabem disso, né? Que se tiver também essa situação com elas vão colocar numa outra psicóloga, né? Porque igual você falou, santo de casa, né? Não faz milagre. Não faz milagre, né? Não. Aqui, mas como é que você faz aí com esses 6 anos de experiência na clínica? Como é que você equilibra aí seus atendimentos online, atendimento presencial, né? E o que mudou na sua prática pós-pandemia? Porque você pegou... Você já entrou no campo de batalha da pandemia, você teve que conversar com a galera ali que estava vivendo a pandemia. Sim. Né? Você falou que foi contratada para isso,
Para ter esse diálogo, né? Isso aí. E o que aconteceu com a humanidade pós-pandemia? Porque antes, mesmo estudando, você já observava como que eram as pessoas, né? O mundo já estava até frenético, do mesmo jeito. Acho que não mudou muito essa questão. E pós-pandemia, o que você vê que mudou? Surto, né? Então, engraçado que eu fiz uma anotação sobre isso. Fiz. Para falar exatamente sobre isso, né? Depois da pandemia, tem todos os estudos que foram feitos após esse período, eles mostram pra gente que transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, burnout, que agora entrou, tem gente que fala burnout, ele fala burnout, para todo mundo entender, né? Enfim, agora até entrou também como um transtorno, não era visto como um transtorno, né? E agora tem no manual, e a ideação suicida aumentava significativamente, né? E a partir daí é onde a gente volta lá na pandemia, que foi um evento coletivo que atingiu todo mundo ficou sem dinheiro, a gente tinha que manter consultório, se a gente tinha algum dinheiro guardado nem ia ter mais, né? Reserva. Porque como é que se mantém sem trabalhar? E foi nesse boom da pandemia que o Conselho de Psicologia ficou mais forte a prática de fazer a distância na modalidade online. Então a gente tinha que se inscrever com nossos meios de registro, entrar lá para eles poderem liberar para a gente fazer esses atendimentos online. E eu vou te falar que parece até egoísmo o que eu vou te falar agora, tá? Mas depois, a pandemia teve um lado bom para a psicologia. Depois da pandemia, a psicologia deu um boom. Porque a gente era visto como as pessoas, mas eu não sou doida. Sim. Por que eu tenho que ir no psicólogo? Né? Exatamente. Cuida de louco. Defensor de bandido. Assim que as pessoas nos viam, né? Com esse rótulo aí. E depois da pandemia, as pessoas começaram a ver que todo mundo muito vulnerável com tudo que estava acontecendo. Era uma situação nova. Nós somos seres que nós somos feitos para viver em sociedade, em conjunto, em grupos. Você tem os seus grupos. Sim. Nossa família é um grupo. E a partir de então, a gente se viu sem esses grupos. Como é que eu faço para viver sem grupos? Eu sou um ser sociável. Desde lá dos primórdios da humanidade, na época dos homens da caverna, eles não saíam para poder caçar em grupos. Nós fomos feitos para viver em grupos. Enfim, e aí, depois que foi liberado aí pra gente fazer esses atendimentos online, a psicologia deu esse boom e foi onde a gente conseguiu encaminhar e também encaminhar, né? Porque se não tivesse isso, como é que a gente ia pagar as contas? Exatamente. Não ia ter jeito. Sim. Aí a gente começou a fazer atendimento online e a gente começou a ser mais reconhecido. No entanto, que tem o quê? Tem 5, 6 anos da pandemia, né? Mais ou menos. Não, acho que tem menos, né? Foi até 2022, se eu não me engano. 2026, 4 anos. 4 anos que se passaram. Pós-pandemia, né? São 4 anos que a psicologia é vista de uma maneira diferente. Mais valorizada. Muito mais, né? Muito mais. Hoje as pessoas são chique falar, eu vou no psicólogo. As pessoas me marcam, meus pacientes me marcam no Instagram. Chega na porta do consultório, faz um vídeo assim. Excelente. Fala, minha hora. Excelente. Que orgulho. Isso, marca mesmo. E antes isso era visto como um preconceito. Sim, tinha vergonha às vezes, né? Não, ninguém pode saber, não conta não. É claro que ainda existem as pessoas mais tradicionais, né? Que precisam ser melhores trabalhadas em relação a isso. Mas, de uma maneira geral, novamente, a pandemia foi... Mas não era, então, para a humanidade, vamos dizer assim, tá mais feliz, já que puderam sair de casa, se reunir em grupo, tipo assim, valorizar. Caramba, eu não valorizava a sua presença, tá junto, uma festa. Não sei, será que não era... Por que ela tá mais doente? Na teoria Será que é porque... Ou tá mais doente quem perdeu as coisas, tipo assim, perdi um familiar, fechei uma loja, um empreendimento, perdi um trabalho, né? Também. Só que antes da pandemia, as pessoas já estavam doentes. A saúde mais acelerada, né? Já estava pedindo arrego, socorro. Gente, pelo amor de Deus. A minha questão mesmo não é de pandemia, a minha questão mesmo é lá de 2014, 2015. Olha bem. De empresa, que tive alopecia areata, que perdi cabelo aqui, ficou lisinho. Buraco assim, caindo, barba falhando. Com certeza, você teve então, sentava de frente pra televisão assim, desligada. Com videogame assim, encostava, falei, não tem vontade. Você se afastou? Vontade de chorar, passava perto da empresa, eu virava a cara assim. Olha bem. Frio na barriga, vontade de chorar o tempo todo, vazio. Se acordar aquele dia lindo e você não conseguir falar assim, que dia lindo. Sim. Vazio de tudo, só vontade de chorar. E não era de ter.
Não. Você podia ter um mundo ali, que não era isso, né? Eu tava encostado, eu podia estar ali, vou jogar videogame 30 dias encostado, que maravilha. Olhava pra televisão desligada, eu não tinha vontade de ligar. Imagina. Ou ligava, jogava uma partidinha assim de FIFA e desligava, vazio, sem sentido nenhum. É muito difícil, sem sentido nenhum. Porque não adianta você ir num médico para ele te dar um remédio para curar uma dor emocional. E eu não tomei, porque eu ganhei o remédio tarja preta com o André Salustiano, que é neuro, e eu parei de tomar, eu tomei uma semana só e falei assim, não, eu sou cristão, pô. Não, tomar remédio? Eu sou cristão. E aí onde eu me lasquei. Foi aí onde eu me lasquei, porque eu não tomei. Deus ajuda. Você vê Padre Marcelo aí, o que aconteceu com ele, Dalvin Margalo, cantor do Anjo de Resgate, Padre Fábio de Mello, tá tendo uma luta, sobe, vira e mexe. Sim. Ele não tá, entendeu? Sim. Então, assim, independente de ser religioso, ser assim, religioso, assim, de ter uma religião, então, os desafios externos do dia a dia gera. Eu não soube lidar com isso, não tomei, acho que eu vacilei em não ter tomado, e é isso, e pago o preço até hoje. E eu posso te dizer com toda certeza, e tem estudos, tá? Não tô tirando isso de trás da orelha e falando, não. A Cíndia mesmo pode falar sobre isso. Como que a fé, não estou falando de religião, cada um tem a sua, como que a fé influencia de maneira positiva na parte desse tratamento, dos acompanhamentos que a gente precisa fazer. Então, quando a pessoa crê, quando ela acredita em alguma coisa, ela acredita que tem algo maior ali que está intercedendo por ela, isso facilita o caminho. Mas não é que só a sua fé vai resolver tudo. Deus, ele capacita os profissionais para poder te dar uma orientação ali. Você tem que fazer sua parte, né? Não dá para deixar tudo na conta de Deus. Exatamente. Não dá para ser assim. Qual é o combo que você pode sugerir para que as pessoas tenham um tratamento, sei lá, de mais qualidade, que elas possam se ajudar mais? Como você já falou, fé, profissional. Depende de cada paciente. Na psicologia sempre vai dar Então, um combo mínimo ali, de uma maneira muito geral, a gente pode falar de fé com toda certeza. Um profissional capacitado, um profissional que você escolha ele. E que ele também te escolha, né? Muitas vezes as pessoas vão aceitando qualquer coisa e tem uma experiência ruim com muitos profissionais e não voltam para poder procurar outros. Então, assim, a gente tem que se identificar com a pessoa que está ali. Você tem que olhar e falar, não é a minha pessoa. É ela que eu quero para mim. Isso conta. É óbvio que eu devo ter tido pacientes que, assim, não casou. E ninguém precisa gostar. Não é todo mundo que precisa gostar de mim, né? E eu preciso gostar de todo mundo, né? Então a gente precisa, né, trabalhar com fé, direcionamento e uma coisa, autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, se a gente não saber o que quer, qualquer coisa serve. Lembra que qualquer coisa serviu para mim lá no começo? Qualquer faculdade serviu? Exato. E você não estava realizada. E eu não estava realizada. Né? E até você encontrar o seu caminho ali, você precisa se conhecer. Quando você se conhece, você para de aceitar pouco, você para de aceitar qualquer coisa e você se valoriza. Como se autoconhecer? Psicólogo, psiquiatra? Como? Terapia. O psiquiatra, ele vai super ajudar, o neuro, ele vai super ajudar, mas depende ali do momento da sua vida, do seu transtorno, da sua saúde mental. Mas nessa questão do autoconhecimento, terapia. Terapia, com certeza. Vou puxar o peixe pro meu lado, né? Não, tá certo. Não, a gente ainda tem que deixar claro, tá? A gente fala terapia, mas existem tantas terapias hoje, né? Os coaches da vida aí. Tem muito. Então, assim, a gente tem que deixar claro para todo mundo. Primeira coisa, terapia com psicólogo é psicoterapia. E terapeuta não é psicólogo. Sim. A gente tem que fazer essa diferenciação. Mas como é que eu vou saber quem é psicólogo e quem não é? Como é que eu vou saber se tem um registro e se não tem? Entra no site do CRP, vai lá, vai pedir para você digitar a região que você tá. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o CRP de Minas e do Rio. Então, se for no CRP, tanto do Rio como de Minas, já tem meu registro lá. E aí você vai, acessa e põe o nome da pessoa. É só colocar o nome. E aparece por especialização. Vai aparecer CRP ativo, profissional ativo, por exemplo. E aí você vai saber, já é de confiança, já tem meio caminho andado ali, porque tem o CRP. O que você acha que a humanidade está fazendo de errado? Que não está que está se ajudando, está se sabotando? Porque, né, tem, igual a gente falou, do combo básico aí, né, de busca para melhorar, né, sua saúde, melhorar, né, esse lado, né, esse lado pessoal. Mas e o que a humanidade se fala assim, cara, a humanidade está errando nisso, eles estão... Cara, isso aqui não deve ser assim, tá foda. Ou pode ser isso, mas tá acelerando muito. A primeira coisa, né?
São muitas coisas. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando e ainda não seria suficiente. Porque, no geral, o que você acha que a maioria... É que a estrutura familiar, ela tá muito balançada. E eu não tô falando de estrutura de pai, mãe e filhinho. Cada um tem essa estrutura familiar. Tem moça com moça, rapaz com rapaz, e cada um tem a sua escolha. Eu estou dizendo de equilíbrio, de força, de eu falar assim, vamos lá, a gente tá junto. Hoje as pessoas, por qualquer motivo, se separam, né? Sim. A separação não é a última opção, é a primeira. Não deu certo, é muito... Meu celular quebrou, ao invés de eu consertar, eu vou comprar outro. A gente vive isso hoje nos tempos modernos, né? Nada mais se conserta. A minha avó e meu avô devem ter aí 70, 60 anos de casados. Como é que deu certo? Porque não tinha opção de separar. E eu não acho que a gente tem que ficar num casamento falido, num casamento ruim e seguir em frente, não. Mas eu acho que a gente precisa tentar de tudo antes de separar. E aí não deu certo, cada um vai viver a sua vida e ninguém casa querendo separar, mas, né, é melhor do que viver sofrendo. Então eu acho que as relações familiares, elas estão muito adoecidas. É o que eu mais pego no consultório, são os pais que trabalham muito. Nossa, tem muito post sobre isso no meu Instagram. Qual que é o Instagram? Bota o Instagram dela aí também. Os pais trabalham muito para dar para as crianças bens materiais e esquecem do principal. De amor, de carinho, de atenção, de afeto e de presença. Então, é muito mais fácil eu ir lá na loja comprar um monte de coisa para você do que o teu trabalho. Aí os pais chegam em casa, ficam o tempo todo no celular, o filho tá gritando para poder chamar a atenção, o filho tá quebrando a casa toda, o que ele faz? Aqui, ó, toma aqui, você assiste no celular. E aí as famílias estão ficando doentes. E sim, as telas têm muita influência nisso. Então, repetindo, só para fixar bem. A interação familiar tá muito balançada. As pessoas não estão valorizando esse ciclo familiar. As pessoas estão muito individualistas e as pessoas estão vivendo vida de rede social. Eles esquecem que o que tem na rede social é um recorte da sua vida, que aquilo ali não é verdade, né? Todo mundo... Você posta o dia que você tá triste, você posta lá o dia que você tá mal, que você tá chorando, que a sua conta venceu, que o seu dinheiro não tem, que a sua mulher brigou contigo, que ela tá estressada, que ela tá de TPM. Não posta, ninguém posta isso. E as pessoas que estão de fora estão vendo, caraca, olha a vida dele, que perfeito. Olha lá a Pamela falando. Nossa, tá tudo certo. Escola nem tem problema. Eu falo muito isso com a minha esposa. Para de assistir os stories dessa galera. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando. Dá a impressão que você não vive, você não viaja, você não faz nada da vida. Você não sai, você não passeia. Mas a gente tem que voltar e falar assim: é só um recorte da vida dessa pessoa. Não, e fora que dá alguns meses, o casal terminou, você fala, ué, era um relacionamento maravilhoso, perfeito, tá viajando na Maldivas aí. Você não viu a reportagem que saiu, se eu não me engano, semana passada, essa semana, de um pai que matou 2 filhos porque suspeita da esposa tá traindo ele, tá indo pra São Paulo, e a rede social deles é a família perfeita, dos filhos, o pai e a mãe. Eu vi as fotos, né? Eu ainda comentei sobre isso ontem, na hora que eu tava fazendo unha, conversando com a Adriana. Falei, olha aí, Adriana, a família perfeita. E pra ferir a mãe, mata os filhos. Cara... Você pensa. É um absurdo, né? Total. Não tem o que falar. Enfim, então eu acho que a base familiar, quando a base familiar vem com uma estrutura sólida, não é que a gente não vai ter problema. Pelo contrário, os problemas estão aí o tempo todo. Mas a gente vai conseguir resolver de uma maneira diferente. E as crianças... vem ali de uma geração muito mudada. A gente fica comparando, né? Mas na minha época não era assim. Claro que não era, nem vai ser, gente. As coisas mudam. A gente precisa acompanhar. Só que carinho, afeto, amor não é demais. E quando eu não ensino meu filho, a minha filha, a lidar com a frustração, eles vão crescer adultos achando o quê? Que podem ter tudo que querem, que podem fazer tudo que querem. E é onde as pessoas adoecem. Quando eu ouço um não, porque um rapaz não quis ficar comigo, aí eu vou me automutilar, eu vou cometer suicídio, eu vou, sei lá, fazer o quê? E não é banal, de verdade. A dor, o sofrimento de cada um é muito grande, Cada um por N motivos, às vezes por genética, às vezes por algum acontecimento. Só que as pessoas, elas precisam saber quem elas são, novamente, que elas merecem. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Exatamente. Né? E isso aí você acha que é uma pessoa que teve uma infância... que não, com muito sim e poucos não? Pode ser que sim. Esse adulto? Pode ser que sim. Então, as pessoas não sabem lidar com a frustração, né? Então,
Não, frustração realmente não é bacana. Mas é uma não é legal. A gente precisa trabalhar. Precisa. Então você acha que lá com a criança, olha, quero isso? Não. No momento Se não. Eu não posso, não. Se não é viável naquele momento, não. E é isso aí, ponto final. As regras são sem celular. E isso vai ajudar. Claro. Para ser um adulto melhor quando tiver esse não do. Quantas vezes você ouviu não e hoje você fala, ainda bem que eu ganhei aquele não. Exatamente. Como seria se a gente tivesse tudo que a gente quer? Que força de vontade que a gente já tem para poder buscar as coisas? Exatamente. Você não precisa trabalhar para receber? Não dá para ser tudo. Não, e trabalhando com vendas, que é meu caso, é muito não que você toma. Você tem estabilidade, senão você desiste. Você saiu batendo em alguém, brigando. Né? Você tem que tentar, pelo contrário, melhorar para poder não é conquistar. Para fazer parte do nosso desenvolvimento. Às vezes a criança está gritando lá e tudo que ela precisa é um não. Agora não. Acabou. Mas, como eu falei, né? Os pais estão muito cansados porque eles trabalham muito. E assim, não é uma crítica, não. Eu sei o quanto a gente precisa trabalhar. A gente quer ter uma vida boa, só que a gente tem que colocar na balança. Hoje, os meus filhos, eles têm 12 e 2 anos, a Clara e o Pedro. E eu tive que fazer uma escolha. Eu trabalhava em Paraíba, aqui em Três Rios, em Enxador. E aí, tudo bem, eu trabalhava 2, 3 dias em Enxador. Relativamente pouco. Só que aí eu saía de Enxador e ia pro consultório, porque eu tinha demanda aqui. Tem demanda aqui. Eu chegava em casa, meu marido já tinha feito janta, colocando minha filha pra dormir, eu não via ela. A Clara fazia pirraça todo dia, o tempo todo. Eu parei de trabalhar, então terça, a parte da manhã, eu fico em casa e na sexta eu tô plena, não estou trabalhando. No consultório. Vou preenchendo prontuário, preparando sessão, enfim. Mas eu não tenho aquele compromisso de estar com pacientes. A Clara é outra criança. Você acha que essa pirraça era a sua ausência? Com toda certeza. Tanto minha como do Heleno, né? Porque por mais que o Heleno conseguisse pegar ela na creche e ficar ali com ela, no tempo que ele estava em casa com ela, ele tinha que preparar a alimentação dela, ele tinha que dar um banho. Não tinha como dar uma atenção mesmo ali, exatamente. Né? Nós sempre priorizamos eles. Então, todos os finais de semana são sempre para eles, né? Meu filho tem campeonato quase todo final de semana. Eu não sei o que fazer no final de semana. Mas eu consigo perceber que o comportamento deles é outro. Com toda certeza. Então é aí que eu te falo, a gente tem que perceber. Às vezes, vale mais a pena eu tirar um bem material deles e falar, olha, esse final de semana a gente não vai poder comprar lanche, não. Porque não vai dar. Mas a gente pode fazer uma pipoca, a gente pode fazer um cinema em casa, a gente pode fazer uma cabaninha. Né? A gente pode fazer coisas simples. As pessoas acham que para ser feliz precisa de muito. E na verdade o que a gente precisa é olhar para o nosso filho, agradecer que estão com saúde e falar, vamos lá que o pouco que eu tenho é muito com vocês, vamos. Cara, você falando aí, eu também visualizo a minha menina, né? Ela faz bastante pirraça, né? Aí não sei se é uma questão de personalidade, porque tu conhece pouco. Motivo. A criança ela não sabe expressar o que ela quer. Não, até mostra o que ela quer. Tipo assim, ela quer andar no meio da rua, naquela faixa amarela, ela quer andar 1 quilômetro ali. E não pode, porque vai passar o carro. Né? E aí você vê, não, filha, aqui não, o carro passa aqui e tal, e vem tirando ela e ela grita. Faz pirraça, porque quer andar no meio da rua, entendeu? Sim, e você pode abraçar ela e falar com ela, agora a gente não vai poder. E o que eu falo muito com os pais, se você falou que não, é não de verdade. Você não tem que, não, vai estar cantando, eu vou deixar pra parar de chorar. Não é questão, você falou questão de telas, tá? Sim. A minha esposa levou meu filho numa doutora, e aí a minha filha foi junto, né? E ela tava com, não sei se, perto de 1 ano, acho que 11 meses, alguma coisa assim. E aí o nome da minha filha é Izzy, a doutora, oi Izzy. Nem olhou na cara dela. Possível, Izzy, só quando ela cantou parabéns que minha filha olhou pra ela. E aí ela falou assim, olha, pode ser que ela tenha algum grau de autismo, então, não sei, porque geralmente as crianças de 7 a 9 meses, já você fala o nome dela, ela já olha, você fala, quem é a Isa? Aí ela bate no peito, ou cadê a Isa do papai? Ela bate, ou cadê a mamãe? Aí ela olha pra mamãe, e eu tô chamando ela aqui, fazendo um escândalo, e ela nem olha pra mim, olha pro consultório todo e tal, não sei o que, beleza. E aí comentou como que era a rotina dela, então, realmente, ela, em vários momentos,
Porque você tem que fazer as coisas, você acaba deixando no carrinho, ela tá vendo o desenho e você acha que aquilo ali tá sendo evolução. Porque ela olha o desenho e pula, porque tá vendo uma música engraçada, tá? Você fala, caramba, tá interagindo, olha como é que ela tá evoluindo. E na verdade não. Ela tava criando um hiperfoco. E aí a doutora falou assim, faz o seguinte, tira e senta mais com ela para brincar, porque ela precisa olhar pra gente e não desenho, coisas coloridas. Ela precisa ver pessoas, carne e osso. Pessoas, entendeu? E a gente fez isso. Em um mês, cara, a evolução dela, ela fazia todos os sons de bicho, tudo já. Porque antes você chamava Izzy, e eu falava, não olha pra gente. E quando você cantava 3 palavrinhas só, a ela caçava a televisão desligada, mas ela olhava pra televisão. Onde ela tivesse, tá entrando pra dentro do banheiro, você 3 palavrinhas, ela já saía e, opa, ligou a televisão. E o nome dela, Isis, ela não. Mas vocês podem baixar no ainda há uma dificuldade, músicas, tá? E colocar o som pra ela. Ela vai reconhecer e vai gostar. É o que a gente faz lá em casa. Sem a tela. Sem a tela. No nosso carro só tem Bebê Fim, Show da Luna, Cleo e Cuquim. Não, então há uma alternativa, né? E não é ruim essa alternativa. Não, porque ela tá ouvindo, né? Aí quando eu subo com ela pro terraço, eu deixo ela brincando e boto. Aí eles podem falar. Aí ela fica ouvindo, olha pra caixinha de som, assim, né? E tá lá brincando e continua brincando e segue. Sim. E assim, fez muita diferença, tá, gente? Atenção, porque nós ainda tivemos como ir numa doutora. E a doutora, e depois dali fomos em psicólogos, e não tinha, a psicóloga não tem psicólogo que quer atendê-la com 1 ano e pouco. Não atende, não, 1 ano e pouco não, é muito nova, não tem como. Aí indo em fono e tal, não sei o quê. Sim, hoje todos que estão à volta e a gente também olha e fala, ela não tem um problema. Não sei se você pode falar problema, tá, gente? Desculpa o erro aqui, talvez. Ela não tem autismo. Ela não tem autismo, tá? Sim. Eu acredito. E era uma disfunção familiar, percebe? Sim. E vai acontecer na minha família. Só que você imagina quem não tem essa orientação. Quem não vai na médica e essa médica orienta. Aquela mãe ali que realmente só bota ali, tá no celular também, a filha assiste aqui. Então a criança vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E às vezes ela não tem. Um adulto que ela não tem esse grau de autismo, mas ela vai crescer com hiperfoco e naquilo ali. Exatamente. Nossa, é muito bom falar de psicologia, né? Caramba, tá vendo só, gente? Tá? Depois você manda meu laudo aí pelo Zap, eu entro aí no aplicativo, né? Você, assim, você trabalha com essa terapia, né? Cognitiva, comportamental. É TCC? Isso aí, TCC. Né? Então, assim, acho que a gente já falou aqui, né? Mas você quer enfatizar, falar assim, qual o erro mais comum que os pais cometem? Emocional, assim, no emocional. Né? E como corrigir isso? Ótimo. O maior erro que os pais cometem é cuidar dos filhos sem cuidar deles antes. É o maior. Putz. Como que eu posso cuidar do meu filho se eu não estiver bem? Eu concordo demais com isso daí, cara. A gente nem precisa falar de laudo. Concordo demais. De transtorno. Porque às vezes você quer agradar muito o filho, eu falo assim com a minha esposa, cara, mas e você, e a gente, e eu? A gente tem que cuidar de você. Isso aí. Primo meu fala assim, cara, depois nós temos de Minas, né? E depois que nós temos essas crianças, a gente só vive pra eles, né? Tudo é pra eles. Eu falei, não, tudo é pra eles, não. Existe. Não pode ser tudo pra eles. Porque você vai fazer tudo pra eles, vai trabalhar pra eles, porque eu tenho que fazer isso pra eles, não pode faltar nada pra eles, não sei o quê. E você, cara? E você vê que ele tá doente. Tá tomando remédio, não tá feliz, o casamento não tá feliz. Porque você não tá cuidando. Aí sabe como é que é o casamento às vezes? Ou você vai tomar uma cerveja, bastante cerveja, naquele domingo, e depois eu tenho que trabalhar. Assim. Porra, que horrível. Exatamente. Entendeu? Então não, cara, tem que cuidar de você. Pra você cuidar deles. A máscara, né? Isso aí. Independente de cuidar dos nossos filhos ou não. De qualquer pessoa. Independente de quem você vai cuidar. O cuidado do seu filho não tá em jogo. Você tem que cuidar dos filhos. Não é uma opção. Não é uma opção, você tem que cuidar. Exatamente. Não é? Mas a gente tem que então os pais estão errando em não tirar tempo de cuidar deles. Isso aí. Quando a gente tá bem, a nossa família fica bem. Né? O pai e a mãe, o pai e o pai. Eles são exemplos simples de cuidar deles, sem ser rico. Adorei! Né? Isso aí. Pra não ter desculpa. Normalmente, não são todas as pessoas, né? Tem rede de apoio, tem uma avó, uma tia, um colega, alguém de confiança que pode cuidar ali do seu filho. Vamos ver um filme junto, né? Um carinho, um bilhetinho. Eu vou levantar, eu levanto primeiro com meu marido, eu levanto primeiro com a minha esposa. Vou deixar um bilhetinho aqui no banheiro, o famoso post-it. Não tem como comprar post-it. Tem a folha de caderno do filho que a prefeitura dá, gente, pelo amor de Deus. Pega a canetinha dele,
colo lá, eu te amo, você é importante pra mim, obrigado pelo jantar. Um senhor falecido, Nestor Suzuka, no SCC, no Encontro de Casais com Cristo, os casais vão testemunhar. Ele falou que quem acordasse primeiro colocava pasta de dente na escova pro outro. Olha só. Quando o outro chegava, já tinha pasta de dente na escova. Bacana, né? Isso é cuidado. É cuidado, né? Um com o outro. Além do autocuidado que a gente precisa ter, e autocuidado a gente não tá falando de beleza, né? As pessoas assimilam. Autocuidado, eu preciso ser bonita, magra e impecável, cabelo maravilhoso, unhas perfeitas. A gente tá falando de olhar pra gente e valorizar cada pequena conquista que a gente tem. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a ver o outro com mais carinho, né? Eu consigo estar bem para eu ver o que o outro tem de bom também. Porque se eu não tô bem, eu só vou reclamar. Exatamente. Eu só vou criticar. Eu só vou ver as coisas ruins que aquela pessoa faz. E às vezes meu parceiro tá ali se esgoelando para poder dar o melhor que ele tem. E às vezes o melhor que ele tem não tá sendo suficiente para mim, porque eu não estou bem comigo mesmo. Você acredita que quando às vezes o relacionamento não tá bem, tipo assim, o marido tá sendo grosso com a esposa, ou a esposa tá sendo grossa com o esposo, é uma forma de chamar a atenção, de pedir socorro? Tipo, eu tô te pedindo socorro. Você não tá me ouvindo, né? Porque você não tá cuidando de mim, eu tô precisando de cuidado. Então, esse responder mal, essa grosseria. Sim. Eu tô pedindo socorro, eu tô gritando socorro. E as pessoas têm muita dificuldade em falar o que sente. Até mais os homens, né? Porque isso fere a masculinidade de vocês. De alguns, né? Não estou generalizando. Então, como eu não falo o que eu sinto, eu acho que meu parceiro tem que adivinhar diante do meu comportamento agressivo. Não era muito mais fácil eu falar, olha, eu não estou gostando disso. Como que a gente pode resolver essa situação? Mas daí as pessoas preferem se ferir. E se eu já estou ferida porque eu não estou bem, automaticamente eu vou te ferir, isso para mim vai ser normal. E aí eles começam a se tratar mal, achando que aquilo vai resolver. Não resolve, e isso vira um hábito. Ao invés de ser um hábito bom, vai ser um hábito ruim. Uma queda de braço. Eu falo de qualquer forma com você. Isso aí. Tá vendo, gente? Então, tenta curar essa ferida aí. Sua esposa tá... Vai lá dar um beijinho nele, dá um beijinho. Isso. Às vezes Agradece, né, pelo carinho. Pela pessoa tá ali. Pela janta que foi feita. Pela janta. Por cuidar da criança, gente. Não é? Não é? Coisa simples. Isso. Tá todo mundo esperando o jantar romântico, a viagem pra lua de mel, a cabana na serra. Tá esperando isso pra ser feliz. Claro que eu quero isso também, né? Tô esperando meu marido me chamar. Vamos conquistar junto, né? Enquanto a gente não foi, deixa claro acontecer. A gente fala. Aí, Helena, jogou um verde aqui já, tá? Já tá te esperando você convidar ele. Não adianta jogar verde. Entendeu? Eu tenho que comprar. É igual minha esposa, ela fala assim, aqui, agendei, tá? A gente vai pra Paraty, tá? Tal dia, tal. Ele vai falar, vamos, porque ele topa tudo comigo. Ah, é? O Heleno topa tudo. Não, eu vou forçar. Da ponte, ele fala, vamos embora. Só que ele não tem a iniciativa de ir lá e chamava pro lado da ponte. Né? Entendi. Tá, entendi. Então, vamos lá, tá. Sim, então, isso aqui, nessa questão que você entrou, né, é uma questão até de como a família pode promover, né, a saúde emocional no dia a dia, né? Sim. Integrando aí, né, a resiliência, não sei, né? Porque relacionamento é resiliência. Né? É resiliência, isso aí, não é relacionamento só, né? E é um dia... filhos, é um dia... Né? Devagar. Outra coisa, né, as pessoas começam a se conhecer. Começou a se conhecer semana passada. Mês que vem já vão morar junto, elas pulam as etapas. Não tem aquele, vamos um degrau de cada vez. Aí você nem conheceu a pessoa direito. Muitas vezes, né, eu já tenho ali um filho, vou me relacionar com uma pessoa, coloquei aquela pessoa para se relacionar com meu filho também, acabou meu filho ficar. Porque ele gosta da pessoa, depois a gente tem, né, para ser trabalhado. Quantos cuidados, quantas responsabilidades. Que eu gostei daquela pessoa, ou eu tava tão ferida de relacionamentos anteriores que uma migalha que ela me deu, eu achei, caraca, é o amor da minha vida e eu vou investir nisso aí. Exatamente. As pessoas precisam se valorizar, elas precisam novamente, eu vou ser repetitiva, elas precisam se conhecer. Quando você sabe que você merece, você não aceita qualquer coisa. No entanto, que depois que eu tive Pedro, eu fiquei 9 anos sem levar alguém na minha casa, né? Olha só. Aí 9 anos? Eu conheci o Heleno, o Pedro tinha 9 anos. Não, 9 não, o Pedro tinha 7, desculpa. Ele fala que eu nunca lembro as datas, é verdade, o Pedro tinha 7. Ai, meu Deus, é isso aí.
Cara, é um misto de coisas, né? Você fala que psicólogo é tanto problema que a gente tem. Tá lembrando de tudo, tem gatilho pra tudo. Porque igual você tem as redes sociais aí com as crianças, cara. E é um novo mundo. Porque o que você falou é bacana, sabe por quê? Eu até defendo muito o tempo atual. Porque os outros ficam assim, as crianças só ficam no videogame hoje em dia, que aí fica conversando lá, meu filho fica muito jogando, vai fulano, faz isso e aquilo. Tá no celular ao mesmo tempo e videogame. Cara, se eu tivesse o videogame na minha época, se meu pai tivesse tido condição, eu morava dentro do meu quarto jogando videogame. Eu gostei muito de jogar bola, de brincar de pique. Eu fiz tudo isso que a criança... Mas a gente fazia também porque a gente não tinha tecnologia. E se eu tivesse o Netflix, eu ia ficar assistindo a série... E assim, e todas essas coisas vêm para o bem. Então, você tem que saber equilibrar. É isso, o equilíbrio. Não é? Porque a gente demoniza isso que está acontecendo. A tecnologia. A tecnologia está demonizando. Porque na nossa época, vocês são criança Nutella, vocês são não sei o quê. E babá, às vezes é culpa nossa, então, que fomos raiz... de não apresentar. Mas olha só, meu filho é dessa geração. O Pedro adora jogar videogame, ele adora os jogos no celular, mas ele adora jogar futebol, ele adora ir pra chiador, ficar na minha mãe, soltar pipa, jogar bolinha de gude, andar no barro. Por quê? Porque ele vivenciou isso tudo. E isso porque seus pais são de Chiador, porque se eles fossem de São Paulo capital, ele não faria isso não. Exatamente. Lá em Chiador tem como brincar com tudo isso, tem essa coisa raiz. É uma cidade tranquila. Agora vai pra São Paulo capital, o apartamento ele ia ficar no... E aí é onde entra o maior trabalho dos pais, né? O que eu vou fazer? Então vou comprar um jogo de tabuleiro pra gente jogar à noite. Aí todo mundo pode sair do celular. Mas o pai quer ficar no celular. Mas o pai quer ficar no celular. É isso aí. Entendeu? Isso atrapalha. A gente volta lá onde a gente começou, né? Entendeu? É isso aí. É isso aí. Tem que ir lá no consultório. Pra resolver o problema, vai lá no consultório. Muitos problemas, tá? Temos aqui em comum, tá em comum, isso aí tá em todos os lares. É verdade. Né? Tá em todos os lares. Quantas horas, gente? 2h41, o papo tá bom, ela tem que sair. Tem que levar o filho ali para poder fazer o exame, para o cara ser contratado, né? Qual time? Não é? Tem que ser contratado. Ele só vai falar do Flamengo, mas né? Flamengo. Então, se o Vasco te chamar, você não vai não? Ser profissional, né? Ele falou assim, eu vou, mas eu vou continuar sendo Flamengo. Ah, é? Na hora que depositar na sua conta, ela 100 mil, você vai beijar o escudo, meu filho. Igual você vai ver só. Pamela, sei lá, um livro que possa ajudar. Eu sempre peço uma dica de livro, mas que de uma linguagem simples, talvez, não sei. Que possa ajudar os pais também, né? Os pais se ajudem, tá? A gente tá falando também que a gente também tem que se ajudar. A gente tem que ter um autocuidado com a gente pra gente poder ajudar os filhos, senão nós não vamos conseguir. Essa questão de pensar que o colégio vai educar seu filho, tá por fora. O colégio vai ensinar 2 mais 2, tá? Vai ensinar raiz quadrada. Sim. A educação é na sua casa. É com a gente, é com os pais. Não é com o colégio, não são com os professores, né? A pessoa tem que educar. Não, tem que ensinar a respeitar. Não, você que ensina a respeitar e lá ele ensina a equação. Tá? Então é isso, é dessa forma. Cada um fazendo a sua parte. Um livro que eu gosto muito, que ele... Você faz isso nas consultas, você recomenda aos pais? Pai, lê isso, indica também pros filhos. Eu impresso o livro para eles lerem, né? Tem para os pais, para os adolescentes e para as crianças. Anota então, gente. Um para cada um. Anota aí. Para ter o dia da leitura em casa, não seria bacana? Sim, né? Sim. 5 linguagens do amor para crianças. Dos casais, são 5 linguagens de amor para casais. E adolescente é a mesma coisa. É sempre o mesmo título. 5 linguagens do amor para casais. Eu posso te mandar o nome do autor. Nome do autor? Não lembro. Mas com esse título é fácil. Tem um livro também que foi indicação de uma paciente minha que leu, gostou muito, me deu para ler e eu amei. 5 faces do perdão. Eu tô tomando 5 hoje, né? 5 faces do perdão. Fala do perdão que nós precisamos ter com a gente mesmo. Porque a gente erra, né? E aí às vezes a gente desculpa alguém, perdoa alguém que fez alguma coisa ruim pra gente, mas a gente esquece de se perdoar porque nós somos humanos. A gente erra. A gente foi feito pra errar, a gente pode ir lá e fazer de novo e tentar de outra forma, só que a gente se culpa. Por exemplo, quantas vezes eu não me peguei pensando assim, nossa, por que eu não tentei uma federal desde o início e pronto, já estava formada há muito tempo. Só que naquela época talvez eu nem estivesse preparada, eu formei ensino médio com 17 anos, a gente nem sabe o que é da vida. Sabe não. E só que terapia faz isso pra gente, né?
essa autocobrança que a gente tem de ser perfeito, pessoas ansiosas principalmente, né? Eu quero fazer tudo e eu quero fazer muito perfeito, eu quero fazer perfeito e eu não aceito quando eu erro. Por que não pode errar? E você estudando a terapia, você consegue aplicar tudo com você? Com certeza. Claro que eu não sou perfeita e eu tenho a minha psicóloga também, que é a Camila Rodrigues, maravilhosa. Eu vi um comediante, eu ri muito. Ele falou assim, não sei se foi o Igor Guimarães, ele falou assim, psicologia é uma pirâmide. Você viu? Eu já chego assim com você. Porque a psicóloga faz psicóloga. E essa psicóloga faz outra psicóloga. E essa psicóloga faz outra psicóloga. E o psicólogo. Isso aí, todos eles fazem psicóloga. Entendeu? Então isso é uma pirâmide. Entendeu? É claro que a gente consegue. Porque a gente está lidando com isso. Muitas vezes a gente está ali com o paciente, conversando, instruindo ele de alguma forma, sugerindo. As pessoas falam, me dá um conselho, o que eu faço? A gente não dá resposta. A gente vai te orientar para você buscar a resposta, porque a decisão é sua, não é minha. A maioria das pessoas tem a resposta, não tem? Já sabe? Fala, olha, mas eu queria fazer isso e fala, você já tem a resposta. É isso que tem que fazer. E de repente eles falam assim, por que eu não fiz isso antes? É impressionante. E é muito bacana quando vira chavinha, né? Outra coisa também que as pessoas acham que o psicólogo é imparcial, é um robô que não tem sentimento. Você pode ir lá no consultório e perguntar aos meus pacientes quantas vezes eu já chorei junto com eles. Ou por alegria, ou por algo ruim que aconteceu. Gente, eu não sei. Eles voltam depois, só fala assim, não, a psicóloga chorou mais que eu. Não vou voltar não, ela tá muito... E na hora de despedir, de dar alta, que luta que é. Porque assim, a gente se vê dentro daquela história ali. É claro que no começo eu tinha muita dificuldade, sabe? No começo eu levava todos os problemas deles para minha casa. E eu não conseguia. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer para ajudar a pessoa? O que eu vou fazer para ajudar a pessoa? Que tem que ter muita sabedoria para... Porque senão você cai numa depressão aí. Sim, e na verdade a pessoa precisa querer ser ajudada, para começar. Então assim, não adianta mandar um adolescente... A criança a gente ainda nem fala tanto, porque ela ainda não escolhe, não sabe muito bem o que ela quer, né? Mas os pais mandam o adolescente porque o adolescente não quer conversar em casa e tem que ir lá conversar na psicóloga. Obriga. Se o adolescente não quiser conversar, ele vai embora, vai procurar outro profissional, vai fazer o que ele quer. Mas eu não vou ficar com ele lá, obrigado. Não existe isso. A cura vem a partir do momento que você identifica que você precisa daquela ajuda. Tipo um pastoral de sobriedade mesmo, né? O primeiro passo é admitir. Com toda certeza. Se você não admitir, não adianta. Olha só, você tá tomando sertralina, mas se você não entender que você precisa de terapia para te ajudar, quem vai fazer você entender isso? É verdade. Ninguém pode entrar na sua cabeça, dar um peteleco ali, virar uma chave e falar, agora eu vou fazer terapia. Você tem que querer. E é muito bom, gente. Eu quero, mas você sabe onde que eu esbarro? Eu esbarro na... Não sei se a palavra é essa, a gente usa, tá muito famoso hoje usar isso, escassez. Que você tem aquela coisa cultural de pensar assim, não, mas é caro. E é caro. E o psicólogo barato não vai na rede. Não é bom. Ele não é bom. Isso, né? Porque você... vai lá no cartão de todos, é R$70, R$50, sei o quê. Não, mas esse... E assim, eu confesso que às vezes eu fico com uma pressão. O psiquiatra que me receitou a sertralina, o cara tava desse jeito assim, ó. Beleza? Pode falar. E o irmão, é isso, ideia errada, é isso, pensamento assim, sabe? Então, ó, sertralina. Se ficar muito pesado mesmo aí, você vai tomar um Rivotril e procura um psicólogo. Foi isso. Mas o cara não me falou nada. Eu achei que ele ia investigar. Ia falar, pô, presta atenção, mas quando acontece isso, por onde que vem isso? Não sei se realmente a função dele foi só essa, ele cumpriu, tá? Foi só me ouvir e, tipo assim, não é pra mim, ainda o seu caso, você tem que procurar psicólogo. Mas lembra que eu não sei, mas ele não falou nada. Que é um outro ser humano que a gente entendeu? Tem do lado. Era o cara todo frio ali, assim. Eu falei, então tá, então é isso, toma daí. Daí eu vou tomar, tá resolvendo? Tá, então tá. Assim, as minhas entrevistas aqui tem às vezes um pouco de tom de graça, né? Ao mesmo tempo que tento extrair o máximo de vocês de uma forma profissional, às vezes eu tento também ser um pouco mais leve, né? Então assim, eu sempre perguntei se você já teve que... Se o empreendedor... Né? Porque o Manchinha Cast a gente conta histórias empreendedoras. E a sua história é uma história empreendedora. Você empreende, você é psicólogo. Você empreende.
Né? Você começou ali, às vezes, com um paciente, ou dois, ou não sei, ou já no carisma você já conseguiu ganhar, já foi um pouco mais rápido, né? Então, assim, eu sempre pergunto assim, você já teve que demitir algum paciente, algum cliente? E já teve gente que falou, cara, demiti, você tá doido, demiti, prestando algum serviço, eu já demiti, né? No seu caso, talvez você demitiu dessa forma, igual com os pais, falou assim, pai, mãe, ele não quer fazer, Sim. Então não tem como trazer ele aqui, porque ele não tem que trazer. Mas a gente demite a família também. Falando, vem aqui não, deixa o menino vir sozinho, a terapia é dele. As mães. Por que a gente é assim, né? A gente vai lá e quer participar. O que ele falou? Falou de mim? Falou de mim. Ele falou de mim. Não deve falar de mim, porque eu faço tudo pra esse menino. Não falta nada pra ele. Assim mesmo. Né? O problema dele deve ser com outra coisa, mas não pode ser. Esses colegas aí. Aqui. Mas teve algum. Pelo menos às vezes você não falou por questão de ética, mas já teve algum paciente que você teve vontade de falar assim? Vai embora. Morre. Que você se ajuda mais. Tô falando isso porque. O Padre Léo, o saudoso Padre Léo, que era da Canção Nova, ele só pregava em tom. Você conheceu ele? Não. Joga você na internet, você vai rir demais. E ele lidava muito com dependentes químicos, né? Eu participei um tempo da Pastoral da Sobriedade, não como interno, tá, gente? Tentando ajudar a galera lá. Mas... E ele tem uma clínica em Lorena, e ele falou que às vezes chegava um interno, né? Alguém com dependência química ou de álcool, enfim. Ah, padre, que é isso? Tá acontecendo isso? Ele ficava só olhando, ouvia e falou assim: ah, pai, por que você não morre? Morre, que aí você libera um lugar pra outro, rapaz, desocupa a moita. E o cara, pô, que isso? Aí saía triste. Depois ele ia lá. Porque ele falava assim, cara, aí ele orientava. Pô, cara, porque às vezes tá com muito... mimado, é muito mimado. Então, às vezes, tem paciente que tá indo ali, igual você falou, já sabe da resposta, já sabe o que fazer, mas não tá fazendo, ou só quer ir lá pra bater papo. Né? Então, mas você tá validando, ela não faz, não tem atitude de fazer e fica voltando. Você acaba usando pra assim, cara, você tá enchendo meu saco, porque eu já te falei, você sabe o que tem que fazer, e dá vontade de falar, meu filho, dá um lugar pra outra, então sai da moita, desocupa a moita. Aí, já aconteceu isso? Sim. Você não pode falar. Mas tipo assim, morre, dá lugar pra outro, porque você não quer viver, não. Entra a nossa expertise, né? O que eu vou fazer? São os pacientes mais desafiadores. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. E aí que vem a sua intervenção. O que eu posso fazer aqui para poder mudar esse cenário dessa pessoa? Dá vontade de falar isso? Dá, mas a gente não pode. Não pode. Tem que pensar o que a gente vai fazer. Não pode. Não exatamente. Como, né? Até porque eu não posso medir a dor dele, né? Eu tô vendo com esse olhar de que é simples resolver, mas talvez ele não consegue. Eu fui um psicólogo a primeira vez, trabalhar pela Progresso ainda pela Unimed. Eu cheguei nele e eu cheguei desse jeito, nessa vibe. Fala aí, irmão, beleza? Boa tarde, não sei o quê. Ele olhou assim e falou, cara, eu não sei como que eu posso te ajudar, porque... Tá tudo bem com você? Você parece que não tem nada, cara. Aí eu fui contando, falei muito de baixa estima, né? Muito. Aí ele conseguiu um pouco, entendeu? Ali trocar uma ideia. Porque até então eu cheguei, e aí, beleza, não sei o que. Ele falou, cara, o problema que você tem, que você tá tão pra cima aí, né? Legal, né? A gente só mostra o que a gente quer. Exatamente. Aí tá o perigo da rede social, tá? O stories, o status, só mostra o que você... Como é que é tão bacana falar de psicologia que uma coisa vai dando a mão pra outra. Exatamente, tá tudo interligando aqui. A gente não pensou aqui o que a gente ia falar. Não. Eu te falei, vai chegar aqui e nós vai barrolar. Nem eu sei o que eu vou te perguntar. Você vai ter que levar o artigo, porque senão fica artificial, tá vendo? Se eu te mando as perguntas, você chega aqui, eu pergunto, e aí? Qual a origem da psicologia? Você fala, então, fulano de tal, um dia, diz no artigo. Pô, não é isso, não. Conselho final aí pros nossos ouvintes. Agora, que eu não falei, né? Que a gente fala aqui sobre a parte de empreender também, né? E a gente tá empreendendo. A gente vai ter que marcar a parte 2. A parte 2, né? Mas eu não posso ser injusto com eles. Olha lá, tá, o Júlio gostou. Ó. Olha lá, 2. Já tá, né? Marca a parte 2. Porque Mas olha só, já que você lidar muito assim com empreendedores, tem muita gente que vai lá e tá com o negócio, tá machucado, não sabe como seguir. Qual o conselho que você pode dar? Porque tá no final, não vou me aprofundar muito. Tá? Que você pode dar para empreendedores, porque a gente lidar com tanta coisa, é imposto mudando o tempo todo, é regra mudando o tempo todo, não é fácil. A gente tem uma Receita da Saúde agora que a gente tem que emitir nota fiscal junto. É mesmo? E tá uma burocracia. Para ajudar essa galera, né? Porque empreendedor é acordar desempregado todo dia. Todos os dias você acorda desempregado. Você tem que... como se você estivesse saindo para procurar emprego. Né? Isso é caixa zero. É vender no dia, enfim. Pro empreendedor,
saber lidar um pouco melhor, para demorar um pouco mais, talvez. Não é demorar, talvez não desistir tão fácil, né? Saber lidar com a família, porque às vezes a família não vive esse sonho dele, dessa loja dele, né? O relacionamento desse meu amigo da padaria acabou por isso. Porque ele tinha padaria, trabalhava de domingo a domingo, e a esposa não estava disposta a viver isso, não houve um equilíbrio. E aí acabou, né? E aí influencia em tudo. Lembra do equilíbrio? E será que ela não estava disposta a viver isso porque ele estava se dedicando só ao empreendedorismo, esquecendo da família? A gente não sabe, eu não conheço. Exatamente. Né? Só uma suposição. Então, assim, a primeira coisa, né? A pessoa precisa ter autoconhecimento, fazer terapia. Primeira dica. Bota aí, gente, o Zap, Instagram, vai botando aí. Vai linkando aí, né? Vai linkando. Fazendo os tópicos, depois vocês vão ticando. Fazer terapia. Segundo, conhecer o seu produto. O que você vende? Eu vendo, eu forneço, sei lá, o que você empreende, né? O que você faz? Você precisa conhecer e você precisa acreditar no seu produto. Se você não acreditar no seu trabalho, como você vai acreditar que eu sou boa psicóloga se nem eu mesmo não sei o que eu tô fazendo aqui? Não dá, né? Sim. Então, assim, acreditar no que vocês fazem, ter persistência, não é fácil. Tem dia que você vai falar assim, vai vencer uma conta, eu tenho que pagar hoje. Não tem dinheiro. E aí? De repente o dinheiro aparece. Alguém estava devendo, paga. Essa mesmo, né? É isso Deus, aí. Então, assim, não dá para desistir e saber que empreendedor não tem descanso, né? O descanso você vai ter que se colocar ali. Exato. Hoje eu não vou fazer isso. Eu me dei esse descanso de sexta, eu não vou mais atender, eu não vou receber mais pacientes, porque eu preciso me organizar. E não é que é ruim, né? É porque Não, até quem empreende gosta. Senão você não ia empreender. Gosta, é desafiador. É desafiador, né? Então é só saber tirar um tempinho então pra você. Precisa, Tá para ali, você né? se olhar. Para você olhar e ver aonde Ajustar a você rota. quer chegar, até mesmo para você se planejar, né? Tem que ter um planejamento ali. Agora, se você deixa tudo a Deus dará, ou aonde a água vai, você vai indo junto, não dá. Pamela, uma frase transformadora. Mas antes de eu perguntar essa frase, a gente vai encerrar com essa frase, tá? Essa pergunta eu vinha fazendo antes para todos os nossos convidados que passavam aqui, né? Eu acho ela muito bacana. Às vezes é um pouco emotiva, mas é muito bacana. Se você pudesse, se Deus te desse uma oportunidade de você jantar, uma única oportunidade, de jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Se Deus te desse uma oportunidade, uma única oportunidade, você fala, Senhor, então, uma oportunidade, um jantar. Uma pessoa viva ou morta, com quem seria e por quê? O meu eu do passado. Com toda certeza. Incrível. Com toda certeza. E eu ia... Pô, eu fazia essa pergunta também, né? Essa daí era pra ser a outra pergunta. Porque eu fazia, se você pudesse dar um conselho pra Pamela lá atrás, de 17 anos, não sei que tava começando, não sabia o que fazer, ou de 19, eu perguntava isso. Sei lá. Então a Maite já fez, tá lá no Instagram da Pamela então. Você jantaria com a Pamela. Jantaria com a Pamela do passado. Do passado. O que você falaria? Por quê? Por que você Eu ia jantaria? mandar ela continuar estudando. Continuar estudando. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, não tem ninguém que parar a gente, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Pode acontecer o que for. Tem dias que são muito difíceis, né? Tem dias que a gente tá cansado, tem dia que tem que trabalhar, tem dia que a cabeça cheia, tem dia que o problema de casa tá gritando ali. Mas você sabe, você tem seu foco, então você vai. E eu diria exatamente isso pra Pamela. E diria até pra ela ser mais ousada, inclusive. Porque tem muitas vezes a gente vai se limitando ali, né, em muitas coisas, às vezes muito preocupado com o que o outro tá pensando, o que a pessoa tá achando, só que a maturidade vai fazendo a gente modificar isso. Eu falo pra todo mundo, eu queria ter 15 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Mas não tem como. Não tem, né? A gente não só tem como. a cabeça de hoje, das lapadas que nós tomamos. E aí que é importante essa questão do familiar, porque você já com essa maturidade, o seu filho não vai ter essa maturidade agora, só com 30, 40, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E por isso que é importante, então, essa questão familiar, né? Pra poder orientar, falar, olha, eu já fiz. Eu falo isso com meu filho, eu te entendo, tá? Eu te entendo. Isso aí eu te entendo. Aconteceu também comigo, acontecia direto. Sim. E não vai adiantar a gente falar, não faça, vai errar. Faça, ele vai fazer vai fazer. A gente vai estar lá para apoiar, porque de julgamento já tá, a rua tá cheia.
Pamela, ó, então para finalizar, uma frase transformadora para os ouvintes, né? A galera que curtiu, que tá com a gente aí até agora, que já se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Segunda temporada do Manchinha Cast, tá bom? Pede aí os seus seguidores para poder seguir, curtir, dar like. Segue lá o Manchinha. Que às vezes não gosta de mim, mas gosta de... Isso. Vou mandar para todos os pacientes, né? Manda para todo mundo. Isso aí. Vou mandar para vocês seguirem. Então olha para cá, para essa câmera, tá? Pro seu paciente, pro futuro paciente, para esse povo que tá aí do outro lado, antes da pandemia, pós-pandemia. Essa galera aí dá uma frase, fala uma frase transformadora aí, não sei. Se você quiser falar de mensagem final, né, pra essa galera curtir aí. Gente, eu falo muito, né? Então uma frase é muito pouco pra mim. É muito pouco. Muito pouco. Fala umas frases pra gente, então. Né? A primeira coisa é busquem ser melhores por vocês. Por cada um de vocês. Não adianta querer ser melhor por causa do pai, da mãe, do namorado, do crush, de quem quer que seja. Busquem ser melhor por vocês. Um dia de cada vez, não deixa a pressa do futuro atrapalhar o que vocês podem viver hoje, nem o que já deu errado no passado também atrapalhar os momentos de hoje. Hoje é um dia de cada vez. A gente vai hoje, amanhã a gente dá mais um passo e aos poucos a gente vai caminhando. Independente de religião, convidem Deus para fazer parte da vida de vocês. Eu tenho absoluta certeza que pode ser a chave que precisa virar para muita gente e as pessoas ainda estão resistentes. É isso. É isso. Melhor do que isso, só um segundo convite aqui, só a parte 2 com a Pamela Passos. Fala seu Instagram pra galera aqui. Meu Instagram é psicóloga.pamela Passos. Tá, lá tem um link na bio se a galera quiser marcar, agendar, né, consulta. Isso aí, né? pode... Clica lá na bio, lá também tem orientações, tem dicas, tem o meu trabalho lá, tem minha família, pra vocês conhecerem os bacuri tudo lá. Ah, é? Isso aí. Então bacana. É só acessar que tem todas as informações que vocês precisam. E se tiver algo que vocês gostariam de saber, alguma dúvida, deixar alguma pergunta, qualquer coisa, até mesmo aqui, desculpa, aqui pro canal, pode mandar, vocês me mandam e eu vou responder com todo carinho. Aproveitem. Aproveitem essa consulta. Aproveita que essa consulta foi gratuita, tá, gente? A primeira é 0800. WhatsApp também, porque às vezes tem gente que não tem Instagram. Não tem Instagram, não gosto. Minha esposa mandou tirar porque não gostava que eu ficava postando fotos, entendeu? O meu esposo também não gosta que eu poste as fotos da ginástica. Né? Isso. Tá sempre aquele nome lá. Pameleno. Pameleno. Você chega lá no Instagram dela, é Pameleno. Dos dois. Só vale se for dos dois, os dois têm a senha, né? Isso aí. Tóxico isso. Assim, gente. Mas é porque às vezes falta sabedoria para poder lidar com a rede social. Isso aí. Quer postar tudo, não entende que tem um outro ali. Não pode, exatamente. Mas o meu WhatsApp, 24 99248 8330. Isso aí, tá passando embaixo para vocês aí, tá? Tá passando aqui embaixo para vocês. Anotem, volta o vídeo um pouquinho no YouTube aí que vocês anotam, tá bom? E quem tem Instagram, só ir para o Instagram, o link tá na bio, beleza? Pamela, eu quero te agradecer demais, passou rápido, né? Obrigado, foi tranquilo, não foi? Muito, foi. Muito. Então, aqui, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Sei que o convite foi feito assim, meio que em cima da hora, né? E a gente queria começar com você para isso, para ajudar realmente. A função aqui, nós temos uma missão no Manchinha Cast, que é ajudar tanto quem empreende lá do outro lado, contar histórias inspiradoras, né? E também ajudar de alguma forma, sabe? Ou que seja falando de Deus, uma mensagem de Deus, ou que seja, né, com alguma instrução através do convidado que vem aqui. Eu acho que eu sou o que menos ajudo, mas para trazer alguém aí do outro lado, né, para poder inspirar quem tá lá do outro lado. Só para poder divulgar, né, os empreendedores da região. Muitas vezes as pessoas não têm nem essa orientação de que isso é uma coisa boa, eu preciso fazer isso. E é um convite muito bacana. Isso que você falou foi muito bacana, porque no ano passado as pessoas quando sentavam aqui, elas falavam assim, cara, quando você pediu para eu escrever minha biografia, eu não lembrava que eu tinha feito tudo isso. Eu não lembrava que eu tinha caminhado até aqui. Eu estava já vivendo assim no automático. Então, sabe, as pessoas se emocionavam com a própria história, com a própria biografia delas, né? É muito bacana. Então eu achei isso muito legal. Voltar às nossas raízes, né? Exatamente. Sabe? Então eu vi um propósito do Manchinha Cast. Achei um propósito, então achei isso muito bacana. Eu também. Né? Parabéns. Que bom, que bom. Depois você manda meu laudo,
tá? Manda. Pelo, Pode deixar. tá bom? Tá? Pode deixar. Então é isso, obrigado mesmo, tá? De coração. Eu que agradeço. Gente, então é isso, tá? Se curtiu esse episódio, deixa seu like aí, tá bom? Se não curtiu, deixa o like também, tá? Porque importa pra gente, tá? Falem mal, mas falem de nós, tá ok? Escreve aí, deixa sua crítica construtiva, a gente tá aprendendo todos os dias. Quer ver algum outro convidado aqui? Então você vai também, deixa o nome desse convidado que você gostaria que tivesse sua história contada aqui no Manchinha Cast, tá bom? Mas a primeira consulta tem que ser de graça, tá? Tem que ser de graça também, beleza? E Cortesia. inscreva-se no canal, isso aí, cortesia, tá? Um cupom, deixar um cupom, tá? Se inscreve aí também, tá bom? É muito importante pra gente. Segue a gente lá no Instagram. Pô, o Instagram tem QR Code, Pamela. Agora tem QR Code, esse ano tem QR Code. Tem umas coisinhas novas, vocês viram aí? Ó, tem aí, olha lá, o Manchinha Cast, eu tô olhando o meu monitor aqui de retorno. Tem a logo do Manchinha Cast aí, né? Uma outra. Tem também o QR Code. Cadê o QR Code? Tá aí? Sumiu? Não, tá aí, tá tarja, alguma coisa, tá aí, QR Code, tá, do Instagram, sumiu. Então sumiu, então tá bom, a gente tá, mas vai chegar pra vocês aí, tá, o QR Code. Então é isso, muito obrigado, quero agradecer aqui ao Cris, a Ciclomotos, Morada Lanche, a Consuelo, quero agradecer o TEF, Contabilidade, o Flávio, aí o Renan, galera também tá com um empreendimento novo aí, mas não querem perder a vergonha e vir aqui contar. Farmácia Boa União, lá na Boa União, tá? Então a TEF, muito obrigado também. Seu Osmar Tijotelhas, a Maite Dari Fotografia, a Ovos Manchinha, a T13, tá? T13 também aí, alta performance, né? Então não só o futebol, a galera também aí com personal, né? Academia também. Então muito obrigado, acho que é isso. Não esqueci de ninguém não? Esqueci, acho que esqueci de alguém, não pode, né? Mas tá passando aí embaixo na sua tela, porque eu tô voltando agora, tá? Eu tô voltando agora, tô frio, tá? Então muito obrigado a todos, beleza? Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, fui!